Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar um pouco aqui de arquitetura Data Lake. Quando a gente fala da arquitetura de Data Lake, a gente está falando de uma das principais arquiteturas que surgiram depois do Data Warehouse. Ou seja, o Data Warehouse a gente está falando numa arquitetura on-premise de bancos relacional, basicamente. A Data Lake ela já é uma arquitetura que a gente já está falando aqui do, do do mundo, né, do Big Data ali, quando surgiu ali as clouds para fazer uma estrutura diferente de dados. Então, a arquitetura de Data Lake, o conceito, né, ela é um grande repositório de armazenamento de dados brutos, né, dados RAW, em seu formato nativo, né, sem a necessidade de um esquema pré-definido até que seja necessário. Ou seja, a gente recebe uma quantidade enorme de dados de fontes externas. Esses dados podem ser CSV, JSON, Excel, salva tudo em buckets, né, em storage, né, repositórios. Salvando esses dados não têm a necessidade de serem tratados, então ficam ali até que seja necessário, ou seja, se alguém necessitar desses dados, aí a gente vai lá e inicia o tratamento desses dados. As características principais é que eles preservam os dados em seu formato original, esquema on-read, né? O esquema é aplicado no momento da leitura e análise, não na ingestão, ou seja, a ingestão mantém os dados brutos. O formato, ele suporta dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, e tendo como vantagem ali a flexibilidade para dados brutos, suporte a machine learner, inteligência artificial, custo eficiente para armazenamento massivo e escalabilidade horizontal. A desvantagem, né, desse tipo de dado é que eles podem se tornar um data swamp, ou seja, um pântano de dados. Se ele não tiver governança adequada, dificuldade de descoberta e garantia de qualidade dos dados, ela requer ferramentas, né, e expertise mais avançadas. Então, o ponto, né, da implementação aqui de um data lake, ele tem essas características que a gente precisa voltar um pouco ali para governança de dados, para gerir bem um data lake e ele não se tornar um custo desnecessário para o gerenciamento de dados. A aparência desse tipo de arquitetura, né? Ela é literalmente um lago de dados, aonde um lago de dados ele aceita qualquer coisa, né? Feita gestão, ele está aceitando qualquer coisa. Então, essa é uma característica interessante. E a gente ela consegue fazer com que esses dados, apesar de brutos, a gente dentro do mesmo data lake, a gente consegue criar separado dados já tratados e também depois a gente pode utilizar os dados ali numa camada trusted, confiável, e depois a gente vai para uma refined, que são os dados refinados e já pronto para uso. Geralmente esses dados refinados, quando a gente fala em GCP, eles são salvos no BigQuery, né? Então é isso. Obrigado, pessoal.